Olá! Vamos dar continuidade ao estudo da traumatologia forense, falando agora das lesões provocadas por arma branca. Bom, falaremos do conceito, das características e das implicações legais dessas lesões. Aqui nós temos uma questão, vocês podem respondê-la e ao final nós voltaremos a ela. Bom, os instrumentos lesivos chamados de arma branca são assim denominados porque quando eles eram utilizados no escuro e tinham reflexo da luz, eles pareciam ser brancos. Por isso ficou essa nomenclatura. Bom, e eles agrupam as seguintes lesões: as lesões punctórias, incisas, perfuro-incisas e corto-contusas. Veremos cada uma separadamente. Bom, as lesões punctórias também podem ser chamadas de lesões puntiformes. Elas são causadas por instrumentos de aspecto pontiagudo, de diâmetro reduzido, né, e são cilíndricos normalmente. Como exemplo, nós temos o estilete, a sovela, a agulha, o florete, o furador de gelo. E eles agem fazendo um afastamento das fibras do tecido. Eles não as seccionam, elas são afastadas. Bom, quais são as características desse tipo de lesão? Ela tem uma abertura estreita, né, com um sangramento que é raro. Ela tem pouca nocividade quando ela age na superfície, mas quando age em profundidade, a depender do órgão que seja afetado, ela pode ter uma nocividade maior. E essa lesão ela tem um menor diâmetro do que o instrumento que a provocou. Por quê? Por conta da retratilidade das fibras do tecido. Quando o instrumento ele é retirado, as fibras se contraem, então essa lesão ela fica com um diâmetro menor do que do instrumento que a produziu. Bom, existem três leis que regem as lesões puntiformes quando elas são produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre. Eu falei que elas têm calibre reduzido, mas existem instrumentos como o perfurador de gelo que tem um calibre médio. Então, a primeira lei, a lei de Filhos, nos diz o seguinte: as soluções de continuidade têm aspecto semelhante ao produzido por instrumento de 2 gumes, ou seja, parece uma casa de botão. Eu falei que o aspecto da lesão inicialmente ele era circular, mas aqui nós vemos pela lei de Filhos, pela primeira lei de Filhos, que quando o instrumento ele penetra o tecido, ele tem um formato circular, mas quando o instrumento é retirado, ele forma uma casa de botão. Isso devido ao calibre médio do instrumento. A segunda lei de Filhos nos diz o seguinte: em áreas do corpo que tem as linhas de força no mesmo sentido, o diâmetro dessa lesão vai seguir a mesma direção das linhas de força. Aqui nós temos, por exemplo, nessa região do abdômen. Todas as linhas de força estão no mesmo sentido. Então, a lesão ela vai seguir essa direção. Bom, e existe a lei de Langer, que nos diz o seguinte: onde há convergência das linhas de força, vai se produzir uma ferida triangular ou com ponta de seta, ou mesmo vai formar um quadrilátero, a depender da quantidade de linhas de força que convergem naquele ponto. Aqui, por exemplo, nós temos uma região de convergência de linhas de força, que provavelmente vai formar uma lesão em ponta de seta. Bom, as leis de Filhos e a lei de Langer, elas se cumprem apenas no vivo. Agora falaremos das lesões incisas. Elas são causadas por instrumentos cortantes, né? E eu já falei na outra aula que ela se chama de incisão apenas quando é cirúrgica. Bom, quais são as características das lesões incisas? Ela tem um comprimento maior do que a sua profundidade. Ela tem um corpo, a parte central, mais profunda do que as suas extremidades, né? E as suas extremidades, nós temos aqui a formação de 2 caudas, a cauda de entrada da lesão e a cauda de saída, também chamada de cauda de escoriação. Ela tem bordas e vertentes regulares, que se você unir, elas vão se coaptar perfeitamente. E as margens da lesão, elas são livres de equimose ou escoriação. Aqui você percebe que as margens estão limpas. E o fundo da lesão é um fundo sem trabéculas. Você não tem pontes de tecido, você não tem trabéculas nessa região. Existem alguns elementos especiais que podem ser observados nas lesões incisas. Por exemplo, nas lesões de esgorjamento. Esgorjamento são as lesões provocadas na região anterolateral do pescoço e elas podem ser suicida ou homicida.
Quando ela é suicida, ela pode ser contralateral, como nós vemos aqui nessa figura. Ela parte da lateral do pescoço para a região anterior. Você pode notar lesões de hesitação, quando o indivíduo ele para e depois ele retoma a lesão. O esgorjamento suicida, ipsilateral, que ele faz do mesmo lado que ele, por exemplo, se ele for destro, ele vai fazer do lado direito verticalmente. É uma lesão extremamente rara. E o esgorjamento homicida, que é uma direção impossível de ser alcançada por um indivíduo cometendo suicídio, que ela é laterolateral. Existe um sinal específico para o esgorjamento chamado de sinal de Bonnet, que é quando o indivíduo comete o suicídio na frente do espelho. E aí você vai ter borrifos de sangue no espelho. E existem lesões incisas também bastante importantes, que são as lesões de defesa, que você pode observar no dorso do antebraço, né, na face ulnar ou nas mãos, quando o indivíduo põe as mãos ou põe os braços para se defender. Bom, agora nós vamos falar das lesões perfuro-incisas. Elas são produzidas por instrumentos perfuro-cortantes, né, que podem ter um gume ou mais de 2 gumes. Como exemplo, nós temos a faca peixeira, a adaga. Bom, essa lesão, ela já tem uma característica diferente da lesão incisa que nós vimos. Ela é mais profunda do que larga. Ela também apresenta bordas, vertentes e fundo. E aqui nós vamos ver as diversas formas que elas podem se apresentar. Bom, ela pode ter uma comissura aguda, né? E aqui ela mais romba, que representa o gume do instrumento e aqui as suas costas. Ela pode ter 2 pontas agudas, quando o instrumento ele tem 2 gumes, pode ser de formato estrelado, quando ele tem 3 gumes ou mais, e pode sofrer uma modificação. Quando o instrumento ele é posicionado no tecido e depois ele tem a sua direção modificada, ela pode formar uma lesão chamada de cauda de andorinha, que é bastante característica. Bom, as lesões perfuro-incisas, elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser penetrantes, quando elas penetram uma cavidade já pré-existente, como, por exemplo, a cavidade pleural, pericárdica. Ela pode ser perfurante, quando ela perfura um determinado órgão maciço. Ela pode ser transfixante, quando ela, além de penetrar, transfixa esse órgão. Ela pode ser em fundo de saco, quando ela encontra um obstáculo que impede que o instrumento continue penetrando. E pode ser em acordeão ou de Laca-Sagni, que é quando o instrumento penetra numa superfície que é depressível, como no abdômen. O abdômen está aqui, mas quando o instrumento penetra, o abdômen ele se deprime e o instrumento ele consegue penetrar, formando uma lesão maior do que o seu comprimento. As lesões cortocontusas, agora nós vamos falar sobre elas. Elas são lesões mistas provocadas por instrumentos cortocontundentes, que agem por pressão, percussão e deslizamento. O que acontece nesse tipo de lesão? O peso e o manejo do instrumento são mais importantes na produção da lesão do que o seu gume propriamente dito. Como exemplo, nós temos a foice, o facão, o espadagão, o podão, a enxada e os dentes. Bom, nesse tipo de lesão, nós podemos observar que existe equimose em seu contorno. Trabéculas no fundo, unindo aqui as bordas da lesão. A sua borda é irregular, ela não tem uma regularidade, porque ela é produzida exatamente por pressão, por percussão. E tem um fundo afranctuoso, disforme. Bom, para a gente diferenciar uma lesão cortocontusa de uma lesão incisa ou de uma ferida contusa, nós vamos observar as características dela, as suas margens, a profundidade, o comprometimento dos planos. Normalmente as lesões cortocontusas, elas vão produzir fraturas, lesões de grandes vasos, hemorragias. Bom, mordida no mamilo, no nariz e na orelha, muitas vezes produz deformidade permanente consequente da perda de substância, porque existe o arrancamento de parte desse tecido. Bom, as marcas de mordida no pescoço, nas mamas, na região suprapúbica, na face interna da coxa e próximas genitais, são lesões características de crimes sexuais. Isso é muito importante. Bom, agora que nós vimos o conteúdo, vamos responder algumas questões de concurso. Uma
Uma lesão que exibe bordas e vertentes regulares que se coaptam perfeitamente, que apresenta margens sem escoriações ou equimoses e fundos sem trabéculas, é denominada? Bom, nós vimos que a lesão que tem essas características é a lesão incisa, né? Portanto, a letra correta é a C. Ela não pode ser incisão, como diz a letra E, porque a incisão é quando ela é provocada cirurgicamente e a questão não fala sobre isso. Ela não é cortocontusa, porque a cortocontusa ela exibe outras características, por exemplo, ela vai ter equimose na sua margem, a punctória ela não possui bordas e vertentes, e a lesão mista não é um tipo de lesão que a gente caracteriza. No estudo dos agentes físicos, mecânicos da traumatologia forense, a forma e a direção da lesão dependem do instrumento utilizado pelo agressor e também das características da região atingida, podendo apresentar-se de diversas formas. A lesão por instrumento cortante na parte anterolateral do pescoço recebe o nome de... Nós vimos que existe uma lesão especial chamada de esgorjamento, que é essa lesão incisa que atinge a porção lateral do pescoço, né? A decapitação seria o desprendimento completo da cabeça, né, do corpo do indivíduo. A degola é uma lesão na face posterior do pescoço e o esquartejamento trata-se da secção de diversas partes do corpo e não apenas do pescoço. Bom, essa questão ela vai contar a história de um senhor que foi atingido por um jovem a facadas, atingindo o seu coração e o seu pulmão. E aí ela pergunta o seguinte: supondo que a vítima veio a óbito por lesões que atingiram o coração e os pulmões, o instrumento que produziu as lesões fatais classifica-se como? Bom, para que a faca consiga atingir profundamente o corpo do senhor, ela precisa ser utilizada não de forma a fazer uma lesão incisa, né? Então não vai ser cortante. Também não vai ser perfurante, porque não trata-se de um instrumento perfurante. O instrumento pérfuro contundente não se caracterizaria por uma faca. Nós vimos na outra aula quais são os exemplos de instrumentos pérfuro contundentes, como um projétil de arma de fogo, né? Aqui a ação é de penetração, né, e de corte, então é uma lesão pérfuro cortante. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Desejo para vocês ótimos estudos. Até a próxima!